Ok. Então, como a Marisa falou, o tema da palestra de hoje é Jesus e dificuldade, do livro Palavras de Vida Eterna. E Jesus fala o seguinte: não se vos turbe o coração. Ele dizia isso para os discípulos, ele disse isso para os discípulos, e ele falava que quando as dificuldades aparecerem, as adversidades vão aparecer, né, e a gente vai falar a respeito disso um pouquinho, mantenha o seu coração firme, mantenha a sua fé, mantenha a tranquilidade e a esperança no futuro. Né? Que condiz bem com o tema que o Bruno leu, que fala sobre esperança. Então, da nossa agenda, a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Mas, na verdade, sobre os bem-aventurados e os aflitos, especificamente as causas das nossas aflições, que podem ser causas atuais ou causas anteriores, né? E as duas juntas. É importante que a gente entenda isso. Porque a partir do momento que a gente entende que existem, né, que as aflições que a gente passa, na verdade, são causas, às vezes, muitas vezes atuais, né? Não foram coisas que você fez no passado, não, você fez agora mesmo. E que você reafirma ainda mais essa fé e consegue manter a tranquilidade. Né? Vamos falar um pouquinho da fórmula da lei de ação e reação e algumas recomendações do Cristo. Mas antes, vamos pensar um pouquinho sobre essa ideia da dificuldade, né? Por que a gente passa por tantas dificuldades? Por que no mundo ainda existem tantas dores e sofrimentos? E é importante a gente fazer esse tipo de questionamento, né? Pensando em nós e pensando no próximo. Né? Todos que estão aqui acreditam em Deus, né? Provavelmente não estariam se não acreditassem. E se a gente acredita em Deus e o considera soberanamente justo e bom, né? Por que ele sabe que nós passamos por dores e sofrimentos, por que ele não impede que isso aconteça? E por que essas dores, elas são tão desiguais, né? Se a gente fizer comparações das dores pelas quais eu passo, das dores pelas quais outras pessoas passam. Às vezes a gente pode avaliar e falar, nossa, minha vida tem tanta dificuldade, tragédias, dores, e a do meu vizinho não. Ou se a gente pega comparações um pouco mais esdrúxulas, né? Então, vê lá o que está acontecendo nos países que estão em guerra, né? Crianças que já nascem num ambiente de guerra, crescem num ambiente de guerra, ficam adultos, morrem nesse ambiente de guerra. Né? Que Deus é esse que coloca para alguns determinadas dificuldades, dores, e para outras, né? Não tem uma proporcionalidade diante disso. Então, e de que forma que a gente vai entender e manter a nossa confiança? Porque isso que é importante, né? As diversidades e as dores todos nós vamos passar. Cada um dentro de uma proporção. Mas como é que eu vou manter a minha confiança, o meu otimismo, a minha fé, né? Diante de uma dificuldade? Então, é importante a gente parar para entender, nos questionar a respeito dessa ideia da dificuldade, por que dessas, né? Dessas desigualdades. E às vezes a gente pensa assim, mas Jesus disse, né? Hoje você passa com resignação, com coragem, porque você vai colher lá no futuro, né? Você vai ter o paraíso lá no futuro. Mas por que para alguns a dificuldade ela é meramente financeira, enquanto para outros a dificuldade é de se alimentar? Né? Passam necessidade de fome. São balanços muito diferenciados, se a gente for parar para pensar, né? Mas aí a gente também escuta, né? Que Deus não dá uma cruz que você não consiga carregar. Né? Então, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, tem essas frases, né? Que fala, tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à nossa coragem. Então, dentro das bem-aventuranças, a gente tem, aqui Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Vou pegar só essa aventurança. Ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles.
Mas quando Jesus falava das bem-aventuranças, e quando ele está falando bem-aventurados os aflitos, e o que ele está prometendo para nós, o que ele está garantindo, olha, você vai ser consolado. Você tem fome e sede de justiça, sua fome será saciada. Ele não está falando desta vida. Né? É importante que a gente compreenda que Jesus estava falando da vida espiritual. Né? Que a gente vai ter as nossas aflições consoladas, mas não vai ser aqui. Porque se a gente for parar para pensar, né, dentro daquilo que eu falei, tem pessoas que passam por dores e sofrimentos ao longo da vida e morrem com dores e sofrimentos. E você fala, poxa, mas Jesus falou que ele ia ser saciado. Jesus disse que ele ia ser justiçado, mas ele não está falando desta vida, ele está falando da vida espiritual. Isso é importante que a gente entenda, né? E que dentro das aflições existem causas para essas aflições. E daí a gente consegue compreender, eu acho que a doutrina espírita nos consola muito quando a gente compreende que as causas das nossas aflições são nossas. Né? Que o que eu tenho, né, que o sofrimento que eu passo, a dificuldade que eu passo, ela é oriunda das minhas ações. Não é Deus que foi impondo para mim. Você, Cecília, vai ter isso, isso e isso. Bruno, você vai ter aquilo. Não. Fui eu que causei e serei eu que irei reparar de acordo com aquilo que eu causei. Então, é importante a gente entender. Então, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou seja, tem duas fontes diferentes que é importante a gente entender. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dela. É importante que a gente entenda isso, né? Porque senão não faria o menor sentido você ter uma criança que nasce com um problema congênito e passa a vida toda doente e morre, às vezes, não conseguindo ser curado. Não faria o menor sentido você pensar, mas por que ela está passando por sofrimento? Quais são as causas? Se ela passa por essa dor ou por esse sofrimento, e isso foi uma causa dela, mas se ela é uma criança, o que ela fez? Então, a gente consegue compreender que as nossas aflições, elas têm duas origens. Ou é uma origem presente, nessa atual vida, ou ela vem de causas anteriores. Né? E é interessante a gente pensar, no patamar em que nós estamos aqui, a maioria das nossas causas são oriundas dessa vida. Não que não sejam oriundas de outros, mas a gente vai falar a respeito disso, né? Então, com relação às causas atuais, que se no Evangelho segundo o Espiritismo, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Né? Então, está muito relacionado ao orgulho que a gente ainda tem, ao egoísmo, à intolerância. E a gente vai colhendo ao longo da nossa vida as nossas aflições. Né? E aí ele pontua aqui no Evangelho. Quantos homens tombam por suas próprias falhas, quantos são vítimas da imprevidência, do orgulho ou da ambição? É uma ambição exagerada, né? Quer apenas ver as coisas com objetivo de conquista, de bens materiais, esquece da vida espiritual, né? Do objetivo espiritual. E é claro que vai colher lá no futuro o quê? Né? Esquece das relações familiares. Né? Outra coisa que ele fala, quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem. Ah, mas hoje eu tenho um relacionamento muito difícil com meu marido, com a minha esposa. Meu casamento está fracassado. De que forma que esse casamento foi feito? Qual foi a origem disso? Será que ele foi baseado no amor? Será que o coração teve participação ou foram meros interesses de vaidade, financeiro, de status? Então, a gente tem que avaliar e compreender e entender que nós fazemos parte disso, né? Mais uma, doenças e enfermidades decorrendo dos excessos de todo gênero. Né? A gente come em excesso, toma álcool em excesso, fuma e lá no final da vida ou alguns anos adquire uma determinada doença e passa a sofrer com aquilo. Né? Às vezes desencarna por conta de uma determinada doença. E aí você vai falar assim, porque eu devo ter abusado na vida anterior, né? Eu devo ter sido muito ruim, eu devo ter feito determinada coisa por isso, eu estou pagando agora com essa doença. E na verdade, às vezes aquela doença, ela foi adquirida por conta desta vida, por conta dos seus excessos
nesta encarnação. E não em encarnações anteriores, às vezes não está nem programado aquela doença, né? Então é importante que a gente tome a responsabilidade. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Há um tempo atrás, eu estava vendo uma reportagem que me chocou, e foi no Japão que aconteceu isso. De um senhor, que ele já tinha uns 90 e poucos anos de idade, ele morava sozinho e não conhecia, tinha alguns vizinhos, mas ele não tinha amizade com os vizinhos nem nada, e ele era viúvo, já tinha alguns filhos, tinha netos, ele tinha 90 e poucos anos, e ele morreu dentro de casa. E o corpo dele só foi descoberto depois, sei lá, de vários e vários dias, porque uma pessoa, um vizinho, né, uma vizinha, parece, sentiu o cheiro de podre, né, de alguma coisa estragada, e foi tentar verificar isso, e era esse senhor que tinha morrido dentro da própria casa. Ele era um senhor de mais de 90 anos de idade. E aí você para pensar, gente, e tinha família, né? Não era uma pessoa totalmente sozinha, ele tinha filhos, ele tinha netos. Mas será que essas pessoas não ligavam? Não procuravam saber? Né? Como é que o senhor está? Né? É uma pessoa que já tomava remédio, provavelmente, né? Já era um senhorzinho. Então, é triste quando... Eu lembro que me chocou muito, que eu pensei, eu falei, meu Deus, mas como que pode, nos dias atuais, né, um filho abandonar o pai dessa forma? Mas a gente sempre tem que lembrar, sem julgamentos, né? Não quero aqui fazer nenhum tipo de julgamentos, mas que para toda reação, ela tem uma ação. É óbvio que nada disso justifique, né? Não é porque um pai ele não foi presente ou ele não foi responsável durante a infância do seu filho que significa que o filho tenha que abandoná-lo, muito pelo contrário. Né? O amor que Deus nos ensinou, o que Jesus nos ensinou é totalmente diferente disso, né? Te bateram na face, ofereça a outro, e não retribua com um tapa. Né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Então, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência. Então, é isso que o Evangelho aqui nos coloca, né? Que a gente tem que fazer essa interrogação da nossa consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão mais frequentemente que não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Alguém já se questionou dessa forma? Nossa, se eu não tivesse feito isso, isso não tinha acontecido. E quantas vezes a espiritualidade nos instiga e tenta ali, que a gente tome a escolha certa, mas não. É mais convencional fazer assim, meu colega fez, fulano faz assim, as pessoas vão achar que eu sou boba, então eu vou fazer dessa forma. Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Com fulano não deu nada, por que vai dar comigo? Né? Ou seja, a gente acaba saindo da rota, né, que estava programado, que estava certinho, mas pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa intolerância, né? Pelo nosso distanciamento, principalmente isso, do nosso distanciamento de Deus. Porque Deus está conosco o tempo todo. Basta a gente querer. Basta a gente pedir. Ele vai estar aqui. Mas a gente se distancia. E ele é, como diz, ele é educado. Né? Ele não vai instigar. Eu estou aqui, eu tenho que... Não. Eu estou aqui. Você quer a minha presença na sua vida? Pode ter certeza que eu vou trabalhar, né? E a espiritualidade faz isso. Trabalha para o nosso bem, mas a gente tem que estar aberto para ele. Né? Então, a gente tem que fazer esse exame da nossa consciência e verificar se as minhas aflições atuais, elas podem, sim, ser causas de escolhas feitas no passado. Né? De escolhas equivocadas que eu fiz. Como a gente está nesse processo de aprendizado, a gente tem que lembrar que são escolhas equivocadas. E a partir do momento que eu tomo consciência, que eu verifico, então agora eu vou tentar fazer melhor. Aprender com isso. Mas a gente também tem as causas anteriores das aflições. Né? Então, por exemplo,
Há males nesta vida cuja causa primária a gente verifica é o homem. Outros há também nos quais, pelo menos na aparência, que é completamente estranho e que parece atingi-lo como se fosse uma simples fatalidade. Vou dar um exemplo. Um acidente aéreo. Né? Vira e mexe, acontece um caso de um acidente aéreo, né? Isso choca, né? Uma tragédia. Quando você pensa que são 100 e poucas pessoas, 200 pessoas morreram num acidente. E aí você pensa que tem as famílias, né? Então você vê, são 200 pessoas que morreram, mas e as famílias que estão sofrendo, né? Com a dor daquele parente. E aí cada um tem uma história diferente. É uma moça que estava na lua de mel com o marido, tinha acabado de casar, era uma que estava grávida. Ou seja, cada pessoas com histórias, né? E que perderam a vida naquele. E sempre tem, né? E os jornais sempre noticiam aquele que era para estar no avião e não estava. Não sempre tem? 2, 3. Por que você não estava? Ai, porque eu perdi. E sempre as justificativas são as mais fúteis possíveis. Vocês já viram? O tráfico. Perdi porque eu estava no tráfico, não dei tempo de chegar. Então, eu implorei para poder deixar eu entrar. Falou que não tinha jeito mais, as portas já estavam fechadas. O outro, porque eu perdi o horário. Ou seja, são coisas muito fúteis, né? A gente para pensar. Mas por quê? Por que alguns são selecionados a passar por aquela dor? Aquelas famílias que estão passando por uma aflição de perder um ente querido, né? Várias e várias famílias, enquanto outras estão aliviadas porque não perderam um ente querido, né? As causas são anteriores. Não dá para a gente simplesmente colocar isso como acaso, como fatalidade. Inclusive, tem um termo muito interessante para acaso, que fala assim: acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar a sua obra. Né? As pessoas dizem, é o acaso, é a fatalidade. Não é, não. Tem a ação de Deus ali. Ele só não quer assinar a sua obra, então ele usa o nome de pseudônimo de acaso. Né? Mas são causas anteriores. Aquela pessoa que não estava ali por um motivo mais fútil possível é porque não fazia parte da aflição da qual ele e a família dele tinham que passar. As demais, sim. Então, há um planejamento e a gente tem que respeitar e entender isso. Né? Então, só reforçando, a perda de entes queridos e dos pais são amparo da família, né? Acidentes sem nenhuma previsão, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções, né? Às vezes a pessoa investe na bolsa, tem uma fortuna, há uma mudança por qualquer motivo de alguma coisa e ele perde tudo. Né? As enfermidades de nascença. Então, tudo isso são como que a gente entende e compreende essas dificuldades e não afligimos o nosso coração, que é o objetivo, né? Quando Jesus fala, não turbe o vosso coração. Quando a gente consegue compreender isso. E determinadas dores e aflições, quando você não consegue encontrar explicações durante a sua vida, durante essa encarnação, ela possivelmente vem em encarnações anteriores. Possivelmente não, vem em encarnações anteriores. Alguma explicação tem. Não é escolha aleatória. Né? Crianças que morrem em tenra idade e que só conheceram sofrimentos. Né? Quantas e quantas vezes a gente vê isso, né? Esses países que estão em guerra, em que as pessoas, as crianças nascem num ambiente de guerra, vivem num ambiente de guerra e morrem num ambiente de guerra. Né? Mas só que a gente tem que sempre lembrar, né, que todo sofrimento ele tem data certa para acabar. Também a gente não precisa... isso é ter fé, né, no futuro. Isso é ter esperança. É saber que hoje, seja o meu sofrimento, seja o sofrimento do próximo, ele vai ter momento e data certa para acabar. Óbvio que depende também de nós, né? De como a gente encara tudo isso. Então, as causas anteriores são provas impostas por Deus, ou que nós mesmos escolhemos como espírito antes de encarnarmos, para expiações das faltas cometidas em outra existência. Então, é importante a gente entender, né? Então Deus viu que eu, né, cometi um ato falho, erro, né? Assassinei alguém, então agora eu vou ser assassinado. Bom, não é bem assim. Mas é importante que a gente entenda que para toda ação vai ter uma reação. E que algumas vezes, dependendo do grau de maturidade do espírito, às vezes até ele mesmo vai escolher as provas ou as expiações que ele quer passar. Com a ajuda da espiritualidade que coordena tudo isso. Né? Dependendo da maturidade de cada espírito. Então, para toda ação, vou ter uma reação.
E aí existe uma formulazinha bem interessante, não, antes da fórmula. Só fazendo ainda a reflexão do que a gente está falando, né? Toda imperfeição, ela vai gerar o quê? Sofrimento. E se a gente não trabalha para a nossa reforma íntima, para combater a nossa imperfeição, a gente vai cair no sofrimento, mais cedo ou mais tarde. Toda deformidade, ela vai gerar aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento. Hoje eu sou injusto com o meu próximo, não adianta. Isso não fica impune perante a lei de Deus. Pode ficar impune perante a lei dos homens, porque ela não é perfeita. Mas perante a lei de Deus, a gente não esconde nada, isso é impossível. Toda deficiência na nossa formação moral vai gerar angústia e aflição. O quanto é importante a gente trabalhar na nossa reforma íntima, né? E aí a gente fala da lei de ação e reação. Então, de acordo com cada uma das minhas imperfeições, deformidade, a minha injustiça, o meu egoísmo, a minha intolerância, o meu orgulho, eu vou ter uma reação contrária àquilo, né? Mas aí na fórmula de ação e reação é bem interessante, que aí a gente está pensando do ponto de vista da lei de Deus, né? Se a gente for pensar na lei dos homens, né? Se não me engano, acho que é a primeira lei de Newton, para toda ação requer uma reação proporcional à ação dada, né? Então, se eu empurro a Marisa com uma força, vai ter uma reação contrária a mim, proporcional à ação que eu apliquei, né? Toda reação é igual a uma ação, mas essa não é a lei de Deus. A lei de ação e reação que Deus nos coloca, ela é muito mais misericordiosa. Então, pensando que durante as minhas existências eu cometi 10 atos falhos, né? Eu fui contra, né, as leis de Deus, assassinei, escravizei, violentei, ou seja, infinidade de coisas, 10, vamos supor. Teoricamente, para cada 10 ações mal executadas, eu deveria sofrer 10 reações. Mas não, existe uma lei que é a lei do amor. Então, a reação que eu vou sofrer é de acordo com a ação dividido pela lei do amor. Então, se durante essas existências eu compreendi, eu melhorei, eu exercitei profundamente a lei do amor, eu vou dividir de acordo com as ações que eu fiz. Então, se eu tinha 10, mas eu consegui fazer 2, né, eu fui de acordo com 2 ações relacionadas à lei do amor, né? E quando a gente fala da lei do amor, eu estou falando do coração mesmo, né? Não é caridade, não. Estou falando simplesmente de fazer caridade, muito mais do que isso. Se eu vou de acordo com as leis de Deus, amorosamente, então de cada 10, dividido pela lei de amor, eu fiz 2, me sobra 5. Então, para cada ação negativa que eu fiz, mas para cada ação amorosa da qual eu me dediquei, isso vai ser dividido, né? Não tem aquela famosa frase que diz, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Isso é verdade. Pela ação do amor, você apaga um monte de erros e um monte de falhas cometidas. Mas ainda não acaba por aí, porque a gente ainda tem um outro maior, que é a misericórdia de Deus. Então, dos 5 que me sobraram, eu ainda tenho Deus. Você vai falar, não, eu te conheço como filho. Eu sei do amor, né, do que você é, do que você será. Né? Eu te vejo hoje como um ser errante, mas eu sei a projeção da qual você vai chegar. Então, desses 5 eu elimino 2 e realmente 3 você vai ter que passar pela reação. Você vai ter que passar pela aflição, pela dificuldade. Então, hoje, a gente se vê em situações difíceis, em situações de dores, e às vezes questiona, mas por que eu passo por isso? E aflige o nosso coração, entra num processo depressivo. E, na verdade, se a gente for analisar e observar, e de acordo com essa formulazinha tão simples, a gente vai ver que a reação, aquela dificuldade pela qual eu estou passando, ela é ínfima comparada, talvez, às ações que eu cometi. Tanto no passado, quanto no presente. Então, é importante a gente entender esse amor de Deus na nossa vida. Essa formulazinha, só para deixar os créditos, foi a Cristina, no estudo do domingo, ela passou para a gente, porque ela estava ouvindo um podcast, eu acho que foi do Haroldo, e ele falava a respeito disso. E achei muito interessante, porque quando a gente pensa, é difícil a gente comensurar, mas quando a gente realmente tenta sentir o amor de Deus nas nossas vidas, a gente consegue compreender que realmente nós somos agraciados, mesmo com as dificuldades pelas quais a gente passa. Mesmo quando você fala,
poxa, mas eu estou passando por uma perda, eu estou passando por uma dor, né? Na minha vida as coisas não estão caminhando do jeito que eu gostaria, mas a gente tem que manter a alegria, a fé e a perseverança, porque inclusive as nossas dores e as nossas dificuldades são oportunidades de aprendizado. Vai depender de como eu encaro, né, e de como eu me procedo diante daquilo. Então, dentro do texto, Jesus recomenda para nós, né? Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldade, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. Então é isso. Encarnar, né? Nós nos propomos a estar aqui. A espiritualidade não virou pra gente e falou assim, olha, vai ser só flores. Você vai casar com fulano, você vai ser feliz com ciclano, você vai formar assim, você vai trabalhar em tal empresa. Não, nós temos, na verdade, consciência que existem falhas e que elas precisam ser aparadas. Não que não existam alegrias, né? Por favor, prazeres, existem também. Estamos aqui também para viver isso. Mas o importante é que mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelas aflições e adversidades, a gente mantenha a confiança. E foi isso que Jesus recomendava para os discípulos, né? E tem esse texto do livro Em Torno do Mestre que ele fala, para ser cristão é preciso coragem, ânimo forte, atitude varonil. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Não dá para a gente mais ficar em cima do muro, tendo atitudes dúbias. Nós estamos num processo de transição planetária e a gente tem que tomar uma postura como cristãos. Não dá mais para a gente simplesmente se dizer ignorante. Ah, eu não conhecia. Jesus Cristo, não, eu nunca ouvi falar. Pelo menos nenhum de nós aqui podemos dizer isso. Então, a gente tem que tomar a nossa responsabilidade e ter uma posição firme diante das adversidades da vida. E quando as coisas acontecem, às vezes a gente examina a tua consciência. Tá certo eu fazer isso? Tá correto eu tomar determinada escolha, tomar determinada atitude? Eu estava ouvindo uma palestra do Sandro Kelly, achei muito interessante ele falar assim. Ele fazia os questionamentos para as pessoas. Você já ficou noite sem dormir porque você você cometeu um ato falho com alguém e aquilo te incomodou a ponto de você ficar sem dormir? Ou de você ter que fazer terapia? Alguma vez aconteceu isso com você? Então significa, isso é ótimo, então significa que você está fazendo exame de consciência. Porque o problema não é errar, gente. Errar, a gente vai errar porque nós somos seres em processo de aprendizado. O problema é a gente permanecer no erro, não reconhecer. Dormir, deitar, dormir tranquilamente e ter maltratado o irmão durante o dia inteiro. E não fazer um exame de consciência. Será que eu tomei a ação correta? Será que essa é a melhor atitude como um ser cristão que eu sou? Então, é tomar a nossa responsabilidade. É isso assim, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Se posicione, né? Não há lugar para as composturas dúbias, indecisas e oscilantes. O crente em Cristo deve possuir convicção inabalável, têmpera rígida, caráter positivo e franco. Né? E só para a gente finalizar, falar um pouquinho da pergunta do Livro dos Espíritos. É tão interessante que o Kardec, ele fazia um questionamento, que às vezes eu escuto as pessoas falando, mas no meu tempo era muito melhor. Eu já falei isso para um primo meu. Não, mas quando eu tinha sua idade, eu não falava de jeito com a minha mãe. Né? Então, às vezes, a gente tem essa impressão de que o mundo, ao invés dele estar avançando, ele está regredindo do ponto de vista moral. Porque tecnológico é impossível a gente dizer que não, né? É impossível, tecnologicamente falando, é óbvio. Mas, às vezes, a gente pensa do ponto de vista moral. E Kardec, muito sabiamente, em 1857, 59, ele perguntou isso para a espiritualidade, né? Então, ao invés do homem estar avançando, ele estava recuando do ponto de vista moral. E olha o que a espiritualidade responde. Não, você está enganado. Se você fizer uma avaliação mais complexa, uma avaliação mais completa, você vai ver e vai compreender que o mal ele está diminuindo, apesar da gente talvez estar tendo mais acesso às informações ruins. Mas ele está diminuindo. Porque as pessoas vão reconhecendo os seus erros, as suas falhas, e ao longo do tempo vão corrigindo os seus abusos. Mas olha que interessante, ainda nessa resposta, eles falam o seguinte: mas é preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Por isso que a gente tem essa impressão, às vezes, que as coisas estão todas bagunçadas, que as pessoas estão piores internamente, moralmente, do que antes. Né?
Tem uma música do Renato Russo, que eu não sei se a fala é dele, mas tem na música que ele fala assim: toda guerra avança a tecnologia, o que é uma verdade, né? Sempre que há um conflito de guerra, momentos, ou antes ou durante, tem um avanço muito grande na tecnologia. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Às vezes, quando você vê o mal acontecendo, as pessoas se movimentam e falam: opa, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. A gente precisa sair dessa zona aqui, ó, porque isso aqui não está legal, né? É importante a gente observar que a espiritualidade nos recomenda. Não, o homem está melhorando sim do ponto de vista, né, da moralidade, mas às vezes o excesso de mal nos impulsiona, né, nos faz buscar o bem e nos reformar intimamente. Então, por fim, entender as palavras do Cristo, né? Aceita os desafios da senda como quem se reconhece, chamada a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, né? É isso que a gente tem que buscar, né? Entender que as aflições, elas vão acontecer, mas que a gente tem que buscar dentro de nós combater o mal, para que isso não gere sofrimento, para que isso não gere dor, e assim a gente possa caminhar no nosso processo evolutivo, contribuindo também para a coletividade, contribuindo para o progresso do nosso planeta, porque ele é feito de forma coletiva, não somente individual. Obrigada a todos. A gente vai ter agora a segunda parte da casa, que é o passe.